A gente não tem uma pauta muito amarrada aqui para não ficar um bate-papo engessado, mas eu fiz alguns apontamentos. Eu vi uma postagem sua em que você elogia uma entrevista do baterista do Iron Maiden. Se eu não me engano, ele deu para o canal do Aquiles Priester, né? E você fala É, acho exatamente que sobre sim. essa isso, sobre essa o Nico McBrain, ele é um cristão também, assim como todos nós que estamos aqui conversando hoje, e ele fala sobre essa dicotomia do secular e do, né, do sagrado e do secular. E ele diz que acha equivocada essa classificação, que o certo seria mais o sagrado e o pecado, né? Como você fez esse balanço na sua experiência pessoal e como, né, como evangélica e como musicista, como vocalista e tudo mais? Uhum. É um assunto que, gente, poderia ser feita uma live só para falar disso. Como dizer em poucas palavras? Fica Mas tranquilo. é, mas é assim, vamos lá. Aí você também me disse se eu conseguir responder aquilo que você exatamente perguntou, tá? Porque realmente há muita coisa que pode ser dito sobre esse assunto. Vamos lá. Eu sou cristã, né? E da perspectiva bíblica, eu entendo que toda a beleza ela procede de Deus. Não existe uma outra fonte que não de Deus. O diabo, ele não é fonte de beleza. O diabo, ele não faz coisas belas, tá? Então, assim, por que que eu considero a dicotomia sagrado e secular, que é o que a gente aprende na igreja, né, culturamente, a música sagrada música sagrada e música secular, né? E não é só na música, né? Na vida, né? Muitos cristãos eles dividem isso, né? A vida na igreja e a vida secular. O que você faz no seu trabalho secular? O que você faz na sua vida secular, né? Mas essa dicotomia ela já tem uma origem pagã, né? Então assim é aquela ideia de que a sua vida dentro da igreja, a sua alma, né? O seu espírito é o que importa para Deus. A matéria, aquilo que está no mundo é inútil, é efêmero, você não tem que dar ibope para isso, né? Mas a Bíblia nos diz o contrário. A Bíblia nos diz que tudo foi criado por Deus e que tudo foi feito para Ele, por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, assim, a música está ali, a arte está ali. Quem fez, a fonte disso é Deus. Né? O Criador é Deus, independente se a música é feita para um contexto eclesiástico ou para um contexto artístico somente, né? Se é belo, mesmo que a pessoa não seja cristã, e mesmo que ela nem acredite em Deus, aquilo dali veio de Deus, porque se uma pessoa ela não é cristã, não acredita em Deus, o que a Bíblia diz? Que todos nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus. Então, independente se a gente está falando de um ímpio, por assim dizer, um cristão, um descrente, ele é imagem e semelhança de Deus. Isso significa o quê? Que Deus comunicou a ele atributos de Deus para ele, né? A criatividade, a capacidade de se comunicar, de criar coisas, né? Então, se ele tem um dom artístico, isso veio de Deus. E se o que ele está fazendo é belo, isso veio de Deus também. Ele pode não estar conscientemente glorificando a Deus, mas eu posso glorificar a Deus vendo uma arte bonita, ouvindo uma arte bonita. Entende? Se ela é bela, é justa. Agora, com relação mais propriamente, isso falando assim no contexto de melodia, né? Abrindo um parênteses, qual que é um dos argumentos da igreja? Ah, mas o que esse cara está fazendo aí? Ele não é crente, né? Então não é santo, não é puro. Pois é, mas assim, a gente também não conhece o coração daquele que fez a música gospel. E a gente sabe que na música gospel tem muita sujeira. Então, isso não é critério, não tem como, porque todos nós temos pecado. Todos nós. As nossas obras, elas não são completamente puras, completamente santas, porque mesmo os salvos, eles continuam ainda sofrendo os efeitos do pecado, né? Nós ainda não fomos glorificados. Entende? Então, assim, Deus é soberano sobre toda a esfera da arte, não somente sobre a esfera da arte feita para a igreja, porque se a gente admitir isso, a gente está reduzindo a soberania de Deus. A gente está dizendo que Deus é Senhor sobre a igreja e sobre aquilo que é diretamente feito para a igreja, e quem é o Senhor das flores? Quem é o Senhor da música clássica? Tem gente que atribui ao diabo, né? Enfim.
Tem gente que faz isso, mas não é. A gente está dizendo o quê? Então, que Deus não é soberano sobre tudo, ele é soberano só sobre as quatro paredes ali da igreja. Eu estou conseguindo ser. Concordo contigo, eu achei que ficou muito claro. Eu já vou passar a palavra para o Rodrigo, que eu E acho que o Rodrigo tem muito o que falar. Tá, e com relação às letras, aí falando sobre mim, tá? Porque eu tenho amigos, inclusive presbiterianos, que eles ouvem assim, de tudo, mas de tudo, assim, basicamente eles não filtram nada. Porque eu entendo que se você está debaixo da direção do Espírito Santo, você vai saber fazer esse filtro. Não tem segredo, é a sua vida, o seu relacionamento com Deus, é o seu relacionamento com o Espírito Santo. Eu hoje não escuto música, eu não gosto de ouvir música que fala, por exemplo, que agride diretamente a minha fé, ou que fala contra Deus, sabe, ou que fala coisas que não são belas, justas e verdadeiras, entende? É um tipo de filtro que eu faço. Mas eu também estaria mentindo se de vez em quando eu não vou ouvir alguma coisa que de repente eu não estou nem prestando atenção no que eles estão dizendo. Entende? Eu não vou ser hipócrita, mas dizer que você só vai ouvir algo de dentro da igreja porque você acha que dessa forma você está agradando a Deus, e que já ouvi isso muito, né? Eu só ouço música que me edifica. Gente, aí a pessoa ela tem que aprender, na minha opinião, tá? A contemplar o belo como um todo, no cotidiano, né? E a arte, ela tem muito disso. Né? Então, é basicamente isso, é o seu relacionamento com o Espírito Santo. Enquanto eu conheço pessoas que ouvem de tudo, músicas de black metal mesmo, e, enfim, para eles está tudo bem. Para mim, não está tudo bem. Entende? Então, assim, o que eu digo é isso, é o seu relacionamento com Deus, é o seu relacionamento com o Espírito Santo que vai te ajudar a filtrar. Como ajustar isso também? A questão do metal extremo, que aí vai ser só a letra que é cristã, mas toda a sonoridade, ela é grotesca, ela é brutal, parece que é uma sonoridade que representa valores que não se coadunam com o cristianismo. E aí, Michele? Justamente, o belo, ele tem essa questão relativa mesmo, né? Porque você pode achar o vermelho bonito, eu não, né? A minha amiga pode achar o marido dela bonito, eu não, né? Apesar de que a beleza, ela tem, sim, se a gente for entrar um pouco na filosofia da estética, tal, ela tem os seus padrões, né? Mas ela também tem essa questão relativa, né? O Def, por exemplo, será que ele tem os elementos que formam a música? Melodia, harmonia, porque, por exemplo, aí eu vou entrar em polêmica, não quero ser odiado, né? Mas, assim, existem batuques hoje, principalmente aqui na cultura brasileira, eu chamo de batuques, que não dá para chamar de música se a gente for contar os padrões que formam uma música, né? Mas o Def, o Thrash, o Black, eu consigo enxergar beleza no Black. Eu não gosto muito de Def. Assim, é aquela questão de fato que você trouxe, assim, ele traz uma sensação de... Não é de violência, porque não me desperta isso, mas traz uma energia, alguma coisa, assim, que te agrada aos ouvidos, que agrada aos ouvidos de quem ouve, né? Mas o black metal, por exemplo, Ancestor, que você citou, Slave Folk, que eu falei anteriormente, com os elementos sinfônicos, eu acho bonito. Eu gosto daquilo dali, eu consigo enxergar beleza, né? Então, na minha opinião, é o relativo. É o relativo. Agora, se a gente for falar sobre músicas, principalmente aqui no contexto brasileiro, que é bastante aclamada, que não dá para chamar de música se a gente for falar sobre música propriamente dito, aí seria um outro... Sim. Mas o Def eu consigo passar um pano, entende? Eu consigo passar um pano por conta disso, por ser música, e de repente alguém acha, cara, é muito legal, olha o jeito que ele toca, olha a velocidade da bateria, olha o riff pesado, entende? Sim. Ontem o meu filho estava comentando, eu tenho um filho de 14 anos, ele gosta de metal também, e ele estava comentando sobre o gutural acho que era Livesais que a gente estava ouvindo. Ele estava falando, ele não gosto desse gutural, o cara é muito estranho, sabe? Ele estava percebendo ali, será que é bonito, será que não é? Mas tem outros tipos que ele gosta, que ele acha bonito, entende? Na minha opinião, é a questão relativa mesmo.